Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos nos encontrar mais uma vez para estudar as Escrituras. Eu estou muito feliz. A nossa classe neste canal do YouTube está chegando a 2.000 inscritos. Hoje, sexta-feira, enquanto estou gravando, nós temos 1.990 e no domingo, quando esta videoaula for apresentada, for publicada, provavelmente passaremos dos 2.000. Que alegria! Nossa, estou muito feliz. Também estou feliz porque agora no mês de junho, a média de pessoas que assistiram realmente às aulas foi superior a 1.100 pessoas. E eu estou muito feliz. Um colega, um amigo, comentou comigo: olha, a cada aula você tem a mesma frequência de uma conferência de destaque. Eu nunca tinha pensado nisso, mas que alegria ter tantas pessoas que amam ao Salvador Jesus Cristo, querem aprender mais e querem buscar mais o Salvador. Muito obrigado por fazerem parte desta classe tão maravilhosa. Peço a todos vocês que estão assistindo pela primeira vez e que ainda não se inscreveram, que se inscreva neste canal, nessa classe, e venha fazer parte, se você gostar do que ouvir aqui, tá bom? Então vamos começar. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar com os amigos. E assim poderemos juntos influenciar mais pessoas para receberem o Evangelho. Vamos ler aqui hoje, nesse estudo do Vem e Segue-me, nós vamos estudar Esdras e Neemias, alguns capítulos desta passagem. Primeiro, eu gostaria que você soubesse que o livro de Esdras e Neemias era, a princípio, um livro só. E lá pelo século III, IV, mais ou menos, ele foi dividido em Esdras e Neemias, tá? Dois livros. Mas antes era um livro só. E nesse período de história que nós vamos ler aqui, das Escrituras, nós temos um período de aproximadamente 100 anos, um pouco mais. E ele compõe, essa parte que nós estamos lendo aqui, ela retrata, né, um período de 3 reis persas. No período em que Ciro, Dario e Artaxerxes governavam sobre a Pérsia. No período de Ciro, ele enviou pessoas a Jerusalém para reconstruir o templo. E Zorobabel era o sacerdote com outras pessoas trabalhando. No período de Dario, nós tínhamos os profetas Ageu e Zacarias. E no período de Artaxerxes, nós tínhamos lá Esdras e Neemias. Quando Neemias entra aqui na história, já haviam se passado 90 anos, desde que lá atrás Ciro enviou os primeiros grupos de judeus para retornarem para Jerusalém e edificar o templo. Nós vamos começar lendo Esdras, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. E daí ele fala que o Senhor tinha dado todos os reinos a ele e que ele tinha dado ordem de edificar a casa de Deus em Jerusalém. E isso chegou então até o povo de Israel, que estava cativo lá na Babilônia, foram levados pelo Nabucodonosor, que havia conquistado Jerusalém. E no versículo 5, vamos ver o que aconteceu com o povo de Jerusalém, que vivia em Jerusalém, que eram as tribos de Judá e Benjamim. Só lembrando que as 10 tribos, que a capital era Samaria, já havia sido levado cativo e se perdeu, né? E a tribo de Judá e Benjamim continuaram em Jerusalém. Posteriormente, Nabucodonosor foi e conquistou Jerusalém também e levou os cativos para a Babilônia.
E então vamos ler Esdras 1:5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem para edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Ao ponderar e ler sobre essas escrituras, teve uma palavra que me tocou, me chamou muita atenção. É a palavra despertou. Despertou. O que significa despertar? Significa sair do sono, significa sair da inércia, significa, eu anotei até aqui, readquirir as forças. Então isso é despertar, né? Sair do sono, sair da inércia, recuperar as forças. E aqui no versículo 1 diz que despertou o Senhor o espírito de Ciro. E no 5 diz, aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem para edificar a casa do Senhor. Irmãos, irmãs queridas, como nós, eu e você, podemos despertar. Aqui nessas escrituras eu fiquei pensando por um bom tempo. Aqui nós temos muitos princípios maravilhosos. Por exemplo, nós vemos aqui que esse despertar que foi movido pelo Espírito em Ciro, ele foi dado pelo Senhor, mas um profeta já havia profetizado sobre isso, que foi Jeremias. Está em Jeremias 29, versículo 10, que diz, porque assim diz o Senhor, certamente que em se cumprindo 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E aí eu fiquei vendo que Jesus Cristo nos ama tanto, que Jesus Cristo é Jeová, o Deus do Velho Testamento, Jesus Cristo nos ama tanto que ele se lembra de nós, ele não esquece daqueles que com ele fizeram convênios. Eu também fiquei ponderando nos patriarcas lá atrás, ancestrais deste povo de judeu, que foram fiéis como Abraão, Isaac, Jacó, e dos convênios que o Senhor fez com eles. E muitos outros que foram fiéis depois deles. E mesmo que depois deles outras gerações não seguiram ao Salvador Jesus Cristo, não seguiram o seu Evangelho, o Senhor não esqueceu dos convênios que fez com todos aqueles que foram justos e fiéis. E foi lá novamente e resgatou a descendência deles. Não é maravilhoso? Isso traz um conforto para nós, porque se formos fiéis aos convênios do Senhor, nossos descendentes um dia poderão ser resgatados também, caso se afastem. Não é maravilhoso? Sentir isso no coração é extraordinário. Mesmo que passem gerações. Mesmo que passem gerações. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui é que esse despertar, que foram cheios do Espírito, né? Ele tinha um propósito, e este propósito era edificar a casa do Senhor. Aqui nos nossos dias, né? Falando dos nossos dias, nós temos capelas e temos templos. As capelas, temos milhares de capelas no mundo, mas templos são alguns. Lá na antiga Israel tinha sinagogas onde as pessoas se reuniam e ali eles tinham a adoração, ali eles tinham toda a sua cultura religiosa, ali era um momento cultural, também social. Isso são as capelas, mas o templo era só o templo de Jerusalém, que havia sido destruído. E agora o Senhor inspira uma pessoa que não é membro, que não faz parte do convênio, a ir lá e ajudar a construir, dar ordem para que se vá.
E também inspirou os líderes do povo judeu, né, de Judá e de Benjamim, das duas tribos, que começaram a ser chamados de judeus a partir desta época. E o que aconteceu? Nós aprendemos, eu e você, que a obra a ser realizada neste mundo, nesses dias, não depende só de nós. O Senhor vai usar muitas pessoas que nem fazem parte do convênio. Vai inspirá-los para que possam fazer coisas, inventar coisas, agir para benefício da propagação do Evangelho no mundo. Eu lembro quando, anos atrás, quando existia a América, né, ocidental e oriental, e tinha o Muro de Berlim, que todos nós orávamos para que um dia o Evangelho pudesse ser pregado, até que o Senhor inspirou os líderes e vários contribuíram para que aquele muro fosse destruído, e hoje o Evangelho é pregado em toda a Alemanha e muitos países abriram as suas portas. Então muitas pessoas que não fazem parte do convênio são instrumentos na mão de Deus para que sua obra possa ir adiante. Isso é extraordinário, não é? Muito bem. Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é conhecida como a igreja que edifica templos. Atualmente existem, e isso eu estava no templo, aquele templo de Campinas, e o presidente comentou conosco, que nós estávamos um grupo de alguns irmãos conversando, e ele falou assim, olha, eu estava vendo quantos templos tem no mundo agora, né? E então eu cheguei em casa e já fui pesquisar. E nós temos atualmente 282 templos, sendo que 167 estão em pleno funcionamento, 41 em construção, 6 estão em reformas e 68 foram anunciados que vão entrar em construção em breve. Eu lembro que quando eu me batizei em novembro de 1977, no Brasil, não tínhamos nenhum templo. Na América do Sul inteira não tínhamos nenhum templo. E em 1978, o Templo de São Paulo, o primeiro templo da América do Sul, foi dedicado. E hoje temos vários, dezenas de templos em toda a América do Sul. Isso é maravilhoso, não é? É uma bênção dos céus. Eu sou tão feliz por isso. Isso mostra o quanto o Salvador Jesus Cristo nos ama e o quanto Ele quer nos ajudar para que possamos fazer convênios com eles. Nos convênios, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo dão os convênios e nós, cabe a parte de aceitar ou rejeitar. Quando nós aceitamos, realizamos ordenanças, como a ordenança do batismo, as ordenanças do sacerdócio, ordenanças do templo. Não é maravilhoso, irmãs e irmãos? É maravilhoso. Bem, vamos continuar aqui. E então, quantas pessoas vocês pensam que foram para Jerusalém nesta época? O coração dos anciãos foram tocados, né? O Senhor moveu o coração de muitos. Aproximadamente 50 mil judeus das tribos de Judá e também da tribo de Benjamim partiram e foram para Jerusalém. Muito bem. E quando eles chegaram, o templo não estava construído, que tinha sido destruído. A primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar e oferecer holocaustos. E eles começaram a oferecer os holocaustos mesmo antes do templo iniciar a construção. E no capítulo 3 de Esdras, no versículo 6, diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. E qual era a reação das pessoas ali presentes quando tudo estava acontecendo, né? Eles começaram a oferecer os holocaustos e então a pedra, né, os alicerces do templo foram colocados, está no versículo 10, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor.
E diz que as pessoas cantavam, tinham grande júbilo, louvavam ao Senhor, muitos choravam, e júbilo é uma alegria extrema, um grande contentamento, uma grande sensação de felicidade. E eles estavam desfrutando disso ao oferecer os holocaustos, ao colocar os alicerces, né, do templo, e foi uma grande alegria, uma sensação de felicidade imensa. Agora, eu gostaria que você pudesse pensar, se você estivesse lá naquela cena, o altar estava posto, os animais foram sacrificados e colocados e oferecidos os holocaustos. Porque aquilo era algo assim que trouxe tamanha felicidade, trouxe tanta espiritualidade à vida deles. Os holocaustos eram uma oferta ao Senhor, era um símbolo da mudança interior que aquelas pessoas estavam tendo. Quando eles eram oferecidos holocaustos, colocava-se a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que todos os seus pecados passavam para aquele animal. E então, seja uma ovelha, seja boi, seja qual for, e eles então eram mortos e colocados em certas partes para oferecerem holocaustos e eram queimados ao Senhor. E ao verem aquilo ali, seu coração foi tocado de muita emoção, de muito espírito, de muita alegria, de grande júbilo, de uma sensação de felicidade muito grande, porque há muito eles não podiam estar lá no templo e oferecer esses sacrifícios. Hoje em dia, o Senhor, Ele não tem pedido a nós que vamos lá e vamos oferecer, animais sobre o altar. O que o Senhor tem pedido a cada um de nós hoje? Ele tem pedido que nós possamos oferecer um coração quebrantado e um espírito contrito. O Senhor pede que a mudança de coração aconteça dentro de cada um de nós. A Alma 5 fala muito sobre isso. Mudar o coração. E talvez você esteja me ouvindo e pense assim, mas irmão André, eu preciso mudar para quê? Nós precisamos mudar nosso coração para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Esta é a verdadeira mudança de coração que cada um de nós deve experimentar neste período de vida mortal. Mudar nosso coração para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. E nós observamos aqui como o Salvador cuida de seu povo, como ele cuida das pessoas que guardam seus convênios. E isso traz esperança, desenvolve nossa fé, nos fortalece e nos eleva. E a obra foi, e existia muita oposição, até que no capítulo 4, versículo 24, diz assim: Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. E as pessoas foram lá e impediram por força e por violência. Mas o tempo foi passando e então o Senhor levantou alguns profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que está logo ali no capítulo 5, e diz assim, que eles profetizaram ao povo. E lá Zorobabel, que estava lá, o sacerdote, e no versículo 2, eu vou ler que fica melhor. E então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que estava em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Imagina você ver ali os profetas trabalhando na edificação, fisicamente, na edificação do templo de nosso Deus. Qual deve ter sido o sentimento das pessoas vendo os profetas trabalhando na edificação do templo, na construção do templo?
É algo fantástico. Quando eu li isto, de imediato eu lembrei do presidente Russell M. Nelson, o profeta do Senhor. O presidente Nelson, ele está com 98 anos e é o profeta de Deus para os nossos dias, como foram os outros profetas antes dele. Profetas como Moisés, Isaías, dos profetas do Velho Testamento que nós estamos estudando, Josué e assim vai. O grande profeta de nossos dias é o presidente Russell M. Nelson. E na Conferência Geral de outubro de 2021, no dia 3 de outubro, o profeta ele falou assim: meus queridos irmãos e irmãs, esses são os últimos dias. Se desejamos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme, edificado sobre a rocha de nosso Redentor, Jesus Cristo. Então pergunto a cada um de vocês: quão firme é seu alicerce? E que reforços são necessários para seu testemunho e para sua compreensão do Evangelho? O templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e da nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, em nossos dias, o presidente Nelson tem ensinado sobre templos, tem ensinado que nós devemos construir templos, frequentar templos. E isso é maravilhoso. Às vezes, ao ler as Escrituras, pensamos que bom seria se vivêssemos na época daqueles profetas. Que nossos olhos possam se abrir de todo o mundo e saber que hoje temos um profeta vivo, como foi Elias, como foi Eliseu. Eles foram profetas maravilhosos, extraordinários para seus dias. E nos nossos dias, Jesus Cristo continua nos amando tanto que nos deu profetas. Uma prova do amor do Salvador Jesus Cristo por todos nós é que ele nos dá profetas para nos ensinar. E o presidente Russell M. Nelson, o profeta de Deus, é o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E assim o templo continuou a ser edificado e construído. Uma coisa interessante é que existia oposição. Existia oposição. No capítulo 5, versículo 5 diz: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram. Embora existisse oposição, os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos, estavam sobre os líderes que governavam, que dirigiam os assuntos de Deus naquela região, naquela época, naquele período. Eu gostaria que você pudesse ponderar um pouco sobre o que significa para você os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. O que significa para você isso? Irmãs e irmãos, fico pensando que Deus cuida daqueles que fazem convênio com Ele. E isso está nas Escrituras. É uma prova do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E eu fico pensando que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. E então, queridas irmãs, queridos irmãos, se Deus não muda, eu e você podemos confiar plenamente nele, podemos confiar plenamente no Salvador e podemos realizar convênios com ele, como o convênio do batismo, como o convênio do sacerdócio, como o convênio do templo, de ter nossas famílias unidas para toda a eternidade. Talvez você que esteja me ouvindo e esteja assim maravilhado ao falarmos de templos, que um templo como tinha em Jerusalém está sendo construído hoje. Na verdade temos muitos deles.
Claro que não são as mesmas ordenanças que eram realizadas naquela época. Através de seus profetas, o Senhor deu novas ordenanças. Que novas ordenanças eram? Na verdade, aquelas ordenanças que foram dadas a Abraão, Isaque, Jacó, de ter descendência como as estrelas dos céus, como as areias do mar. Essas ordenanças são realizadas hoje nos templos de Deus, de nosso Deus. E então as famílias podem ir e ser seladas para toda a eternidade. Irmãs, irmãos, eu e você, nós olhamos assim a vida e a morte. Mas para Deus, todas as pessoas estão vivas. Só que umas vivem aqui na mortalidade e outras vivem no mundo espiritual como espíritos, depois da vida mortal. E irmãs e irmãos, Deus nos ama tanto que deu profetas e deu a autoridade aos sacerdotes para unir as famílias para toda a eternidade. O poder do sacerdócio, né, que vem através de seus profetas, que é o poder de Deus, o poder de ligar na terra e nos céus. E nem a morte pode nos separar. Também o que é feito, o que é realizado nestes templos. Oh, irmãs, vamos falar mais sobre isso hoje. Eu estou tão feliz de compartilhar contigo. E sinto a influência do Espírito Santo, testificando em meu coração que o templo é a casa de Deus, a casa de santidade. E o templo, ele simboliza muitas coisas, irmãs e irmãos, mas também é um símbolo do amor de Deus por seus filhos aqui na terra. E ele estende todas as suas bênçãos no templo. Continuando, então, na época de Ciro, foi dada a ordem que se continuasse a construir o templo. E aqui no capítulo 6, no versículo 16, diz que fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E eles então construíram, encerraram a construção do templo. E foram cheios de alegria. Interessante sobre a alegria, né? O que é alegria? A plenitude da alegria só é possível devido a Jesus Cristo, que fez a expiação por todos nós. No livro de Mórmon, em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 25, diz: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. A plenitude da alegria só é possível através de Jesus Cristo. E aí então o templo estava construído, apresentaram-se os sacerdotes, os levitas, e no versículo 18 eu tive um sentimento como se estivesse lá, porque no 18 diz assim: e puseram os sacerdotes nos seus turnos. E eu fiquei lembrando, eu tenho a oportunidade, a honra, a alegria, a imensa alegria de servir no templo de nosso Deus, no templo de Campinas. Minha esposa e eu servimos no turno de quarta-feira de manhã e no turno de quinta-feira à tarde. Então, quando eu li aqui que os sacerdotes foram colocados em seus turnos, eu lembrei de todos aqueles oficiantes tão dedicados, tão cheios de fé, que vão ao templo para servir a nosso Deus. Sempre que eu e minha esposa vamos ao templo, temos uma oração em nosso coração, para que possamos ser mais bondosos, mais pacientes, que possamos representar o Salvador em todas as ordenanças, que possamos receber todos aqueles que vão lá com seus corações quebrantados, cheios de fé, para realizar suas ordenanças, que possamos recebê-los com amor, como se o próprio Salvador estivesse lá. Porque somos seus discípulos e o representamos e servimos no templo nos diferentes turnos. E eu fiquei tão feliz, senti assim tão próximo do povo judeu naquela época, que estava em Jerusalém construindo o templo, dedicando um templo.
e senti tão feliz de saber que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e que nos ama tanto, e que permitiu que tivéssemos templos em nossos dias. E isto é maravilhoso. Nos templos, como eu falei antes, para Deus todos estamos vivos. Aqueles que estão na existência pré-mortal, que ainda vão nascer, estão vivos para Deus. Para aqueles que vivem aqui no período mortal também, na mortalidade, estão vivos. E aqueles que morrem, e eles continuam vivos no mundo espiritual. E o Evangelho de Jesus Cristo ele é pregado aqui entre nós. Mas lá no mundo espiritual também continua sendo ensinado. E muitas pessoas, milhares, milhões, aceitam o Evangelho. Porém, as ordenanças de vida eterna, elas devem ser realizadas aqui, no período da mortalidade. E então, nos templos de nosso Deus, nós podemos realizar as ordenanças vicárias, como, por exemplo, do batismo, de unir depois outras ordenanças, como o selamento que une as famílias para toda a eternidade. Irmãs e irmãos, tenho visto muitos de meus amigos que não têm ainda o Evangelho em sua vida. Tenho observado cenas de quando alguém tem seu passamento, morre, e as pessoas ficam inconsoladas. Talvez aquela mãe que perdeu um filho ainda bem pequeno, ou o esposo que viu a esposa falecer, ou a esposa que viu seu marido passar para o mundo espiritual, e se sentem assim inconsolados nesta vida mortal. Pois as boas novas do Evangelho do Salvador Jesus Cristo é que nos templos de nosso Deus nós podemos ir e realizar as ordenanças por eles e podemos ser unidos como uma família para toda a eternidade. Os pequeninos não estão perdidos, eles estão resgatados devido à expiação de Jesus Cristo e podemos nos unir a eles para toda a eternidade nos templos de nosso Deus. Convido a todos vocês a estudarem mais um pouco sobre este assunto. Aqui na descrição deste vídeo eu coloquei ali um link para você poder conhecer mais sobre essas doutrinas. Clique ali e procure aprender. Muito bem. E depois destes eventos, né, entra aqui e lembra, nós estamos falando de mais de 100 anos de história aqui. E então reinava já o rei Artaxerxes, lá na Pérsia. E então surge aqui um nome de um novo irmão, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que deu o Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Olha que interessante, a mão do Senhor estava sobre escriba, que era Esdras. O escriba era aquele que ele lia a lei, interpretava a lei para o povo. Uma coisa importante, o Senhor, quando tem uma pessoa que guarda e vive seus convênios, a mão do Senhor está sobre ele. E a mão do Senhor pode estar sobre todos nós ao nos tornarmos discípulos do Salvador na edificação de seu reino. E então o rei Artaxerxes, deixa eu ler aqui que eu não vou conseguir falar de cor esse nome, Artaxerxes, ele manda que Esdras vá até Jerusalém. Uma coisa maravilhosa aqui é que todos os utensílios e ouros e coisas do templo ele manda que com o povo para que pudesse ir para lá. E eles estavam em Susa, que é lá na Pérsia, ia até Jerusalém, uma distância de 1.400 quilômetros, numa terra infestada de salteadores e de pessoas que queriam destruir o povo de Israel, né, o povo judeu, para que não edificassem a cidade, para que não a construíssem. Irmãs e irmãos, esse irmão Esdras, esse escriba do Senhor, esse que ele trabalhava, né, para a edificação do reino. No capítulo 7, no versículo 10, diz assim:
porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus decretos. Irmãs, eu estava lendo uma citação de Winston Churchill que dizia mais ou menos assim, que em determinados momentos da história somos chamados para uma grande obra, para fazer alguma coisa, e se nós não estivermos preparados, vai ser muito bravo, né? Vai ser um desperdício. E este Esdras, este irmão, estava preparado para ensinar a lei do Senhor. Olha o que acontece com Esdras. Ele, no capítulo 8, versículo 22, ele ia atravessar toda aquela região com todos aqueles tesouros, e ele não pediu nenhuma guarda, nem exército, nada. Porque, olha o versículo 22 do capítulo 8 de Esdras. Esdras falando: porque me envergonhei de pedir ao rei exército ou cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tinha falado ao rei dizendo: a mão do Senhor, a mão do nosso Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Não é maravilhoso? Então, Esdras tinha falado ao rei: olha, a mão do Senhor está sobre todos aqueles que o buscam. Não precisamos de exército, não precisamos de nada. E como foi que eles se prepararam para fazer esta jornada tão perigosa? No 21 diz: então apregoei ali um jejum. Então eles jejuaram e buscaram forças para continuar adiante. Irmãs e irmãos, eu sei que hoje nós talvez não estejamos enfrentando os salteadores, talvez não estejamos enfrentando perigos físicos, muitos estão, na verdade, mas a maioria de nós talvez não. Mas todos nós temos desafios tremendos em nossa vida hoje. Nos nossos dias, o presidente Nelson, ele falou assim, na última conferência, o presidente Rousseau M. Nelson, o profeta de Deus: imploro que façam tudo o que puderem para encerrar os conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. Eu e você também estamos numa jornada, e o profeta de Deus tem nos alertado para pararmos, vencermos esses conflitos pessoais que temos dentro de nós. E nós podemos seguir o exemplo aqui citado de Esdras e do povo judeu, do povo de Israel, e podemos buscar forças. Como? Jejuando e orando e buscando forças ao Senhor. E este é um princípio maravilhoso das Escrituras. Por fim, chegamos em Neemias. Neemias, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, e certo dia ele já tinha orado, buscado ao Senhor, e ele sempre se apresentava feliz diante do rei, mas nesse dia ele se apresentou triste, e o rei perguntou o que era, e ele então falou que como ele estaria feliz se na terra dos seus pais a sua cidade tinha sido destruída, e os muros tinham sido destruídos lá naquela cidade, naquela região, e eles não tinham como se defender e tudo mais. E o que aconteceu? Aconteceu então que Artaxerxes aprovou que Neemias fosse como governador da terra e recuperasse a cidade. Mas quando ele chegou lá, ele saiu no capítulo 2, versículo de Neemias, versículo 13 diz: contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos. Então ele viu que os muros estavam fendidos, as portas da entrada da cidade queimadas, e o povo, o templo de nosso Deus estava vulnerável. E ele então se propôs a reedificar as muralhas para que assim a cidade não ficasse tão vulnerável e o templo ficasse protegido. E isso trouxe assim um descontentamento muito grande a todos que estavam lá naquela região. E olha como eles viram isso, os líderes da região, das tribos que lá viviam, outros povos,
Neemias 2,19. Zombaram de nós, desprezaram-nos. Que é isto que fazeis? Irmãs, já passaram por um período assim que pessoas zombavam, desprezavam porque você simplesmente é um discípulo de Jesus Cristo e vive o Evangelho? Mas qual foi a resposta de Neemias no versículo 20? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E tinha tanta oposição, que para construir a muralha em volta da cidade, eles tinham que ter numa mão a ferramenta e na cinta, aqui na outra, a espada, para poder defender suas armas, porque existia grande oposição. Mas por fim, eles construíram e edificaram toda a muralha. Mas quando eles estavam já próximos de terminar, olha o que acontece. Zambalate, que era governador da Samaria, começa a chamar Neemias para que ele venha e ele possa ter com eles, se congregar com eles, com o intento de destruir, com o intento de impedir a construção das muralhas. Mas então Neemias, ele dá uma resposta extraordinária e maravilhosa que ecoa até hoje em nossos ouvidos através das Escrituras. Está em capítulo 6 de Neemias, versículo 3. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Na nossa vida, irmãos, irmãs, muitas vozes nos chamam para sair do caminho correto, do caminho do convênio, como tem ensinado o presidente Nelson. Mas qual foi a resposta de Neemias quando foi chamado a se desviar dos seus propósitos e o caminho que estava seguindo? Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Qual é esta grande obra que eu e você estamos envolvidos hoje? Moisés 1,39 diz: Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Esta é a obra de Deus. Por isto este mundo foi construído. Por isso levantou-se um Salvador, Jesus Cristo, para que a obra de Deus fosse feita, que é levar a imortalidade e vida eterna a seus filhos. Só para entendendo, eu vou falar de duas maneiras assim, coletiva e individualmente. Coletiva, né? A obra de Deus é levar a imortalidade e vida eterna a todos os seus filhos. E os profetas de Deus, o presidente Nelson tem nos chamado para ajudar na coligação de Israel, dos dois lados do véu. Por isso que os templos são tão importantes, para unir as famílias para toda a eternidade. Nos templos recebemos todas as ordenanças que nos qualificam para retornar à presença de nosso Pai Celestial como seus filhos. Nos templos recebemos todas as bênçãos dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãs e irmãos, que possamos ecoar isso em todos os recantos do mundo, que Jesus Cristo nos ama, que Ele quer estender todas as bênçãos do Evangelho a cada um de nós para nos qualificarmos a voltar à presença de nosso Pai como Jesus, como filhos amados. Então, coletivamente, trabalhando dos dois lados do véu, mas falando individualmente, também temos cada um de nós uma luta pessoal. O profeta tem nos ensinado a parar com os conflitos pessoais. A oferta que o Senhor está pedindo a cada um de nós é um coração quebrantado, um espírito contrito. Ele tem pedido que nós possamos mudar e sermos semelhantes ao Salvador, como temos falado aqui. À medida que eu e você nos aproximamos do Salvador através de seus convênios e vivemos esses convênios, essas ordenanças, nós vamos nos aproximando de Jesus Cristo
e, como nós já falamos hoje, mudamos para ser mais semelhante a Ele. Porém, eu e você, por melhor que façamos, nós não temos todos os atributos que nos permite voltar à presença de nosso Pai Celestial. Mas Jesus Cristo pagou o preço da expiação, para que nós pudéssemos voltar e ter vida eterna. E isso seria motivo para alegrar o coração de qualquer pessoa. Imagina, o Salvador nos ama e Ele tem dado profetas, Ele tem dado templos, Ele deu sua vida, Ele deu a expiação. Essas coisas todas, irmãos, as Escrituras, enfim, tudo são símbolos do Salvador que nos ama. Para encerrar, eu gostaria de citar aqui o capítulo 8 de Neemias. Esdras, ele pega e vai ler as Escrituras. Claro que a maioria das pessoas não tinham a escrita ou a leitura, mas por que era tão necessário ter escribas naquela época? Porque as Escrituras, elas haviam sido escritas em hebraico e o povo já não entendia mais o hebraico. E então Esdras lia no hebraico e parafraseava, né, fazia a tradução em aramaico, e o povo ouvia. E olha o que acontece no capítulo 8, versículo 3. E leu nele diante da praça, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Homens, mulheres, de mais idade, menos idade, que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles estavam ali ouvindo das Escrituras. E no versículo 8 diz assim: e leram o livro na lei de Deus claramente, explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. E então Esdras lia e explicava para que as pessoas entendessem. A reação do povo, no versículo 10. A alegria do Senhor é vossa força. O povo estava feliz, eles estavam alegres por ouvir as Escrituras. Diz que muitos choraram e eles disseram: não chorem, porque hoje é um dia de muita alegria. Eles estavam ouvindo as Escrituras de Deus. E isso trouxe grande regozijo sobre todos eles. Irmãs e irmãos, o que podemos fazer para ajudar uns aos outros a entenderem o que estão lendo, entenderem as Escrituras? Eu hoje estou aqui compartilhando com você esta mensagem. Espero que de alguma forma esteja te ajudando. E é muito bom, e eu estou feliz que você esteja ouvindo. Estou muito feliz que você tenha sentido o Espírito. Estou feliz imensamente quando você compartilha com seus amigos. Fico tão feliz quando você coloca um comentário, e eu tenho procurado responder a todos eles com algumas palavras, falando do que você sentiu durante a aula, das coisas que você entendeu, enfim. Mas eu quero deixar agora aqui um convite muito sagrado. Lembra, naquela época, Esdras, as Escrituras eram em hebraico, ele lia e então fazia a tradução parafraseando em aramaico e explicando às pessoas. Hoje eu e você estamos aqui falando sobre esses dois grandes livros, Esdras e Neemias, e aprendendo muitos princípios sagrados. Mas eu faço um convite a você agora, que você vá e leia. Falamos algumas coisas que para ajudar o teu entendimento. Agora leia, e ao ler o Senhor vai testificar no teu coração que Jesus Cristo realmente te ama, que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, muito especial, e que o Salvador tem tanto amor por você que deu profetas, que deu as Escrituras, que deu templos onde seus convênios, suas ordenanças podem ser realizadas. E esta é a mensagem que eu trago a você hoje aqui. Que alegria! Muito obrigado. Obrigado por compartilhar,
Obrigado por deixar o seu joinha aí, que ajuda a divulgar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e venha fazer parte dessa classe maravilhosa. Tchau, irmãs e irmãos. Foi uma alegria estar com você hoje.